Olá, 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 pessoal. Nossa reflexão de hoje, a gente vai vai fazer em cima da seguinte expressão: o convite de Deus. Jesus, dentre tantas parábolas que ele contou para ensinar tantas coisas sobre o reino de Deus, ele usou a chamada parábola do banquete, que consiste resumidamente em que o filho do rei ia se casar e ele foi dar um banquete, né, em comemoração ao filho contrair essas núpcias e convidou os amigos, né, e tal, mas as pessoas recusaram porque falaram assim: eu adquiri uma propriedade, tenho que ir lá examiná-la, eu adquiri gados, eu tenho que ir lá, eu acabei de me casar, não posso ir. E o rei chamou novamente, mas as pessoas não quiseram, recusaram o chamado e então aconteceu algo bem complicado para essas pessoas. O rei se indignou e a cidade dessas pessoas foi destruída, né? Só que aí a gente já começa a refletir o seguinte, né? Ao nosso ponto de vista humano, a gente vai falar: nossa, mas por que o rei fez isso? Só porque ele é rei, ele usou da posição que ele estava, da influência dele, no sentido de que achou que as pessoas sempre têm que fazer o que ele quer, do jeito que ele quer. E, enfim, é a perspectiva humana, com as desculpas que a gente olha do ponto de vista humano, né? Mas, então, o rei fez uma convocação aos servos novamente de saiam e chamem todos que encontrarem. E assim foi feito, e o banquete ficou repleto e tudo mais. Mas dentre esses novos convidados, digamos assim, tinha uma pessoa que não estava com veste apropriada. Então aquela pessoa foi lançada fora, né? E aí, de novo, a perspectiva humana vai olhar pelo lado de que, nossa, olha o que o rei fez, que injustiça, só porque não estava com uma roupa bonita. Mas não é por aí, sabe? Não é tão simples assim quanto a perspectiva humana quer colocar. Porque o banquete significa o encontro com Jesus, assim como é ilustrado, como eu vou mostrar mais para frente em Apocalipse. Mas para construir esse caminho até lá, eu vou colocar mais duas situações que podemos compreender uma espécie de banquete, além dessa parábola. E são uma situação do Antigo Testamento, quando Davi encontrou um descendente do melhor amigo dele, Jonatas, e ele se lembrou dessa aliança, dessa amizade, e por honra a Deus em primeiro lugar e a aliança com Jonatas, o melhor amigo dele, ele resgatou essa pessoa chamada Mefibosete, e ele acabou se tornando um paralítico, né, um deficiente das pernas por conta de um acidente que aconteceu com ele. Só que Davi fez questão de sempre que ele sempre comesse à mesa com o rei. Olha só, né? Depois pessoas querem acabar com o Antigo Testamento. Jesus contou uma parábola de um rei que fez um banquete. E olha o que Davi fez, né? Sendo rei, chamou, fez questão, vamos dizer assim, desse descendente do melhor amigo dele sempre comer à mesa com o rei. E lá no Novo Testamento, uma situação que uma mulher perseguindo Jesus por conta de que ela estava com uma filha aprisionada, né, por espíritos malignos,
E essa mulher perseguiu Jesus até o local onde Jesus e os discípulos estavam. E o ensino de Jesus nessa situação é para mostrar que muitos ali do povo judeu e até alguns ali dentre os discípulos até aquele momento não tinham se dado conta do que realmente estava acontecendo. Eles esperavam durante anos e anos o cumprimento da profecia a respeito de que Deus mandaria um Salvador, um Redentor, mas muitos do povo judeu não se deram conta, e alguns ali dos próprios discípulos dele, dos homens que o seguiam, ainda não tinham se dado conta disso. E quando a mulher encontra Jesus nesse lugar, ela suplicando mesmo pelo socorro de Jesus, Jesus fala para ela: olha, não é certo eu tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos, sabe? Mas Jesus não estava aqui ofendendo essa mulher propriamente. Ele simplesmente estava querendo mostrar para os discípulos que a salvação partiu do povo judeu, do povo de Israel, que foi o povo que Deus começou a aliança eterna. É assim que Deus fez. Não sou eu que estou falando. Só que a mulher declarou assim: olha, mas até os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa. Sabe? E esse ato de fé, de coragem dessa mulher, mesmo não pertencendo ao povo judeu, era o que Jesus queria que os discípulos pudessem ter um choque ali de realidade, um choque no coração. E foi exatamente o que aconteceu na parábola do banquete que Jesus contou. Os que o rei chamou a primeiro momento não aceitaram, recusaram o convite. Por quê? Porque tinham coisas mais importantes, muitas vezes até coisas que foram concedidas pelo próprio Deus na vida deles. Adquirir uma propriedade, um casamento. Não que o agir de Deus se limite apenas a isso nas nossas vidas, mas nós limitamos o nosso sucesso com o agir de Deus apenas isso em nossas vidas, apenas conquistas materiais, apenas uma prosperidade terrena. Mas quando o rei fez o segundo chamado, que os servos chamassem quem tivesse pelas ruas, é o segundo aspecto da aliança eterna. É a salvação a partir dos judeus para o mundo. E muitos, pelo que a gente consegue entender, aceitaram, como por exemplo essa mulher que suplicou pelo socorro de Jesus. Ela não era proveniente do povo judeu, mas ela foi tocada pelo Espírito de Deus, ela foi convencida pelo Espírito de Deus, e não pelas curas apenas que Jesus fazia, não pela prosperidade, como eu comentei, que a gente limita o agir de Deus, mas ela foi convencida pelo Espírito de Deus que aquele que estava ali na frente dela era o Redentor esperado, o Salvador, o Eterno, que sempre existiu, Jesus. E aí a gente pode colocar algumas aplicações em forma de perguntas, como, por exemplo, estas perguntas simples: quais têm sido as nossas desculpas para não atender o convite de Deus, o chamado de Deus? O que tem se tornado mais importante em nossas vidas do que o chamado que o Espírito de Deus tem nos constrangido ao arrependimento, à conversão de vida? Porque, olha só, é simples. O que é fazer uma conversão de trânsito? É você percorrer um caminho para atingir um outro lado, certo? Uma conversão.
E o que é uma conversão de vida? É sair de uma vida afundada, de uma vida depravada, pecaminosa. Não que isso vai impedir que a gente pare de pecar, porque enquanto a gente estiver vivo, a gente vai pecar. Isso é uma coisa que a gente não quer enfrentar também. Isso não é uma coisa que a gente quer encarar dia após dia. A gente acha que a gente é perfeito, que a gente não erra, a gente não é capaz de se retratar no nosso dia a dia. A gente prefere perder pessoas que Deus coloca em nossas vidas por orgulho de se retratar, de se redimir, de conquistar uma redenção ali, seja no que for, seja no trabalho, seja uma amizade, seja no seu próprio casamento. Mas, e aí ficou uma ponta solta, que foi quando o rei mandou lançar aquele que não estava com vestes apropriadas para o banquete. Então finalizamos com quando o próprio Jesus, à porta de uma das igrejas lá em Apocalipse, porque foram escritas várias cartas às igrejas, e então o próprio Jesus diz: olha, eu estou à porta e eu estou batendo. Aquele que abrir vai cear comigo e eu cearei com ele, ou seja, o banquete. O que sempre é o símbolo, entre aspas, desse banquete aqui para nós, é o que Jesus mandou nos lembrarmos do pão e do vinho, o símbolo que ele mesmo fez com os próprios discípulos. Mas para esse banquete, a gente vai precisar dessa conversão de vida, dessa conversão de espírito, para realmente estar com Cristo. E a gente só vai conquistar essas novas vestes, essa conversão, essa transformação de espírito com o próprio Cristo. Muitas vezes estamos querendo viver um cristianismo sem Cristo. Isso nunca existirá.